Olá, eu sou Jefferson Barbosa e hoje a gente conversa com uma autora incrível, a Júlia Pantin, que fala sobre o seu novo lançamento, Áreas à Interioridade, que sai pela Mondro Editora. Olá, Júlia, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, muito obrigada. Um prazer estar com vocês, um prazer ter feito essa trajetória do livro. Estou muito grata. Então, Júlia, para a gente começar, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, quem é você, o que você estudou, o que você faz. Perfeito. Eu sou formada em economia pela Unicamp, o que é uma coisa bastante interessante, né? Como é que a literatura entra com essa coisa nada a ver, às vezes, muito numérica, muito racional. Mas a poesia, a filosofia sempre foram grandes interesses meus, assim. Então, mesmo no final do curso de economia, eu comecei a frequentar algumas aulas de poesia, algumas aulas de filosofia, e acho que isso foi ficando nutrindo a paixão e formando outros caminhos, né? É, Em 2020, eu comecei a pintar em aquarelas, e é um pouco daí que surgiu Áreas também, é o encontro da poesia com a aquarela, o pintado do botânico. E em 2021 eu fiz o curso do clipe da Casa das Rosas, lá de São Paulo, né, aqui de São Paulo, que foi bastante importante para mim, de ter uma troca com poetas, com escritores. É um curso bastante bacana, de muita intensidade nessa produção, né? E E eu lancei também ano passado um livro de haikais pela Fábrica de Cânones com o Eduardo Guimarães, Jerusa Eunes. Foi uma experiência bastante importante e que também conversa, né? Essa poesia com a aquarela, com a parte botânica, a procura da natureza, que são temas que entram no Áreas, mas de uma maneira diferente, como a gente vai falar um pouquinho. Essa parte do você ter estudado uma área mais de exatas, assim, eu compartilho com você, uma vez que eu sou formado, né, em engenharia civil, sou engenheiro por formação, mas essa parte da literatura e das letras sempre esteve comigo desde da época da faculdade também. Cria a capacidade da gente se expressar de outras maneiras, né? De um lado para o outro. Essa multiplicidade é muito importante para a criação. Acho que é uma fonte de inspiração e de conectar coisas diferentes, né? Acho que a escrita também serve muito como esse poço, de como a gente conecta saberes que antes a gente não sabia que estavam conectados. E eu acho que muito dessa conexão eu senti quando recebi o original da Júlia, né, para poder editar aqui na editora Mondro. E assim, a minha primeira leitura do livro da Júlia assim, foi muito impactante, assim, porque eu gostei muito do que eu li, pela força, pela natureza da poesia em si. E hoje, assim, depois de ter lido mais algumas vezes o livro, eu faço algumas comparações, assim, né? Eu sempre gosto de tentar linkar um livro no outro, porque, assim, eu olhando como editor, talvez facilite o leitor de tentar entender o que ele pode encontrar ou não. Então, assim, eu vou comparar o que eu achei do livro da Júlia, indicando dois outros livros, duas outras obras, né? De duas poetisas brasileiras. E olha que é gente de peso, assim, para mostrar que eu gostei. O primeiro é a Hilda Hilst. Me lembrou muito um livro em específico da Hilda que chama Júbilo Memória, Noviciado da Paixão. Ela tem um poema muito bonito nesse livro que chama Áreas Pequenas para Bandolim. É um poema longo e que conversa muito sobre essa questão. Assim como o livro da Júlia toca numa questão entre afeto, entre singularidade, com muita profundidade que isso é tratado, assim como a Hilda Hilst sempre fez nos seus livros. E muito da sonoridade que não existe tanto na Hilda, mas existe em outra poeta contemporânea, que é a Cida Pedrosa, no livro Solo para Vialejo. A Cida ganhou há 2 anos atrás o Jabuti de livro do ano e livro de poesia.
E a Cida é um amor de pessoa, um abraço pra Cida. E nesse livro, assim como no livro da Júlia, a gente tem uma sonoridade muito forte, um ritmo, e vocês vão ver muito isso quando vocês lerem o livro da Júlia. Eu acho que foi muito disso, né, do que mesclou Cida Pedrosa, Hilda Hilst, e muito além, que torna essa voz da Júlia tão característica, tão pessoal, e que eu achei tão interessante pra gente transformar nesse livro lindo que tá saindo da Júlia agora e que eu queria muito que vocês lessem. E dando essa introdução, eu queria passar a vez agora pra Júlia, falar de onde que surgiu a inspiração para escrever esse livro que eu gostei tanto e que eu tô tão apaixonado de ter trabalhado nele junto com você. Que orgulho, Jefferson, me enche de paixão ver como é que chega, né? Como esse livro vem para o mundo, né? E chega com esse impacto. Acho que você tocou questões muito importantes para mim durante a sua apresentação. Assim, acho que agora eu vou só desdobrar. É, a Hilda é a inspiração, assim, Arias não é à toa. Acho que a Bia Bolini, que fez a orelha do meu livro, falou de uma maneira que eu não conseguiria falar mais bonito, né? Arias é a orquestração para um evidente solo. E realmente ela é um conceito que vem da música clássica, né? A área de opereta é sempre o começo do que vai se tornar uma sequência para a orquestra. Então, e a área tem um pouco disso, né? É o começo, é a tentativa de falar, é uma rítmica que vem dessa procura da voz. E o Arias Interioridade não é diferente. Ele é talvez essa procura interna de por onde a gente pode falar, da onde que sai a voz. E isso é interessante porque no livro ela vem espaçada às vezes. Então a gente tem poemas que são alargados na página, que são até geométricos às vezes. Então a gente tem palavras cortadas, palavras que vêm na diagonal, ou na vertical. É uma experimentação justamente dessa voz, por onde que a voz e por onde que esse feminino que está se conhecendo consegue sair e como é que ele vai para o mundo, né? E, e justamente a Hilda foi uma grande inspiração nisso. Eu acho que ela traz essas questões, essa busca, né, muito profunda na Hilda. Como é que assim, esse interior é intenso e como é que ele pode transvasar ou como é que ele dentro de si mesmo tem tanta coisa, né? Então a Hilda sempre foi um poço de inspiração para mim, assim, achava conforto ali, né? Achava uma alma um pouco irmã, assim, nas questões mais profundas do interior. E me tocou muito essas áreas pequenas para bandolim, porque tem uma versão musicada. E quando eu ouvi, eu falei, caraca, acho que é um pouco isso que a poesia deveria tentar, ou a gente poderia tentar com a poesia, com a escrita, né? Não só a palavra no papel, mas como que ela vira música, ou ela pode tentar virar música, como é que ela chega na natureza com o vento fazendo música junto e essas outras formas, né? Como é que a arte conversa com a literatura para criar coisas diferentes, assim. E acho que essa foi a grande procura do Ares. E é legal como se inscreve muito na aquarela também, né? Eu tô falando da música, da voz, mas a aquarela foi uma grande potência para trazer todas essas questões para fora. Porque a aquarela também é muito interior, né? Ela é uma prática de fluir, de aprender a fluir no papel, e, e meio que juntar traços, né? Tem o traço mais leve e mais racional, talvez, de fazer as linhas, e depois um pouco mais desse fluir da cor, como é que a água flui, como é que a cor vem dali. E então essa procura da aquarela junto com a escrita é um tema que está mais visível no projeto gráfico dessa vez, mas que conversa junto com essa procura da voz, né? É uma voz que ela não se limita ao texto escrito. Ela procura a música, procura o vento, procura as pétalas que se saem durante o vento e procura também essa natureza de se fazer mulher ou de se fazer com a natureza em si. Então, acho que Arias é um pouco disso tudo.
Júlia, você compartilhou conosco agora um pouquinho de como foi e as suas inspirações gerais para o livro. E você tocou um pouquinho no aspecto da aquarela. Gostaria já de compartilhar um pouquinho com quem está nos ouvindo e nos vendo agora um pouquinho do livro para todo mundo entender um pouco melhor por que você está falando disso das aquarelas, né? O projeto gráfico do livro é todo ilustrado com aquarelas da Júlia. E assim, eu acho que esse fazer artístico completo da Júlia versa o livro inteiro. Então, assim, a poesia combina com a aquarela e criam esse todo que fala muito mais para o leitor do que se a gente só tivesse o texto escrito na página. Então, acho que essa combinação e essa entrega mais completa que a gente tem de você nas páginas, com a sua arte em verso e sua arte também em aquarela, eu acho que para o leitor a gente consegue captar um todo muito maior. E eu queria ouvir de você como que foi esse processo criativo. Você fez as aquarelas antes, fez depois? Como que foi construir esse livro nesse momento assim da sua vida? Acho que tem várias etapas, né? Esse livro mesmo, ele é bastante com vários períodos eu vejo aqui na criação. É um período muito mais longo do que o anterior dos haikais, que surgiu assim durante o ano. Esse aqui tem um período da orquestração mesmo, talvez, né? E as aquarelas, as minhas aquarelas. Eu tenho que falar um pouco do projeto gráfico, né? Vou ter que entregar aqui, fazer uma sinopse aqui. Eles são das minhas aquarelas, mas mescladas com floras brasilienses, com decalques do Flora Brasiliensis que o Jefferson fez aqui de uma maneira muito bonita e eu tô apaixonadíssima. Então a parte branca que vocês veem ali atrás do desenho em cinza é um recalque do Flora Brasiliensis, que é esse acervo, né, de desenhos mais científicos botânicos. Então é uma pesquisa, é um acervo coletado acho que pela Unicamp, né? Isso. Enfim. E a gente tem esse acervo de desenhos científicos e explorações botânicas das flores e das raízes. E a gente percebeu que isso juntava muito bem com as aquarelas, para trazer essa sensação maior de interioridade. E acho que aqui entra muito isso que a gente está falando da orquestração, né? É a voz, mas ela tentando chegar em outro momento, chegar em outro lugar, como é que isso vira uma orquestra mesmo, né? Como que junta esses diferentes elementos. Então, ao longo do livro inteiro, ele é com uma capa. Então, tem aquarelas minhas com o fundo do Flora Brasiliensis. Isso faz uma conversa, né? Da aquarela, que é um processo muito interno, como eu estava falando, muito do deságue, ele encontra um traço mais fino, mais racional, mais frio, talvez, que traz essa sensação que a gente está trabalhando, que eu estou trabalhando muito no Arias, que é essa busca, né? Essa tentativa de se encontrar e encontrar a própria voz. E, e bem, as aquarelas, que foram a base desse nosso projeto, eu fiz no mesmo período que eu estava escrevendo os poemas, o que é interessante falar que foi 2 anos atrás. E ele ainda tem essa potência, né? Talvez até mais, assim, porque justamente falando da voz e como é que essa voz talvez demora às vezes a se realizar, né? A gente vive num período de muita rapidez e às vezes a questão interior é sempre mais larga, né? Ela procura mais espaços, ela precisa de mais tempo, assim. Então são poemas que o core do livro foi escrito há 2 anos atrás, começo da pandemia, então ele tem um pouco dessa procura também coletiva da voz, né? Acho que essa dificuldade interna de dizer se coloca também nesse momento que a gente estava de confinamento, de não entender as questões, de para onde que a gente vai, o que a gente vai tirar daqui desse momento. Então, a gente faz essas relações justamente porque esse livro procura essas relações, essa relação da voz. E acho que é por aí. E assim, a gente, enquanto a Júlia estava falando, a gente começou a ver, né? Tá vendo partes do livro interno. E as aquarelas da Júlia, elas são tão lindas e simbólicas quanto os versos que a gente encontra dentro do livro.
E assim, foi muito rico poder trabalhar, né, com o material que a Júlia nos entregou aqui na editora. Porque assim, é bom quando a gente trabalha com excelente material, porque a gente fica inspirado, assim. Então eu sempre fiquei muito feliz trabalhando com o material da Júlia, assim, de uma forma geral. E assim, eu fico muito feliz com o resultado que a gente chegou. Eu acho que é um livro lindo, né? Um livro que ele toca você como leitor, e eu tenho certeza assim que é, ele vai ter muitas camadas de leitura. Eu acho que é aquele livro para ler, e quando você lê de novo, você vai ter alguma percepção, principalmente porque eu acho que a Júlia ela traz muita carga para dentro do livro, e não entendo isso como algo pesado, assim. Eu estou mostrando aqui para vocês todos os inícios de sessões do livro, ela traz alguma citação. E assim, eu mesmo me peguei fazendo isso, né? Depois que eu li uma sessão, eu voltava e lia esse trecho introdutório e via que dava para fazer alguma conexão, e assim. E se você lê de novo depois, você capta coisas diferentes que você não tinha captado antes, né? Então acho que isso é a força de uma poesia, né, que fala muito além do que está nas linhas, né? Eu gosto sempre de falar que a boa poesia ela também fala nas entrelinhas. E a poesia da Júlia tem muitas entrelinhas, né? E ela brinca muito com o espaço visual do poema. E assim, é uma forma muito bonita de ver, assim, porque são coisas que eu nunca tinha visto brincar num poema propriamente dito. Eu já vi poemas visuais de tudo quanto é forma, mas assim, eu me peguei surpreendido pelo que a gente encontrou aqui dentro do livro, e que eu espero que você também se interesse, que está nos vendo aqui agora, para ter o livro da Júlia e poder se encantar também, né, com esse projeto. Eu acho que é justamente isso, né? A gente começa a ver o livro em si como uma poesia. A materialidade do livro, ela entrega essa sensação, essa procura, essa voz, né? O livro em si é o material, a conjunção dos poemas com o gráfico, com a aquarela, tudo isso diz, né? Tudo isso é a área acontecendo. E justamente os diálogos são parte importante ali, né? Tanto por essa procura da voz, como é que uma voz interna da poeta conversa com as outras. Eu acho que nessa divisórias a tentativa é um pouco essa, de como que uma voz sozinha conversa com outras. Eu trago vários autores de diferentes lugares, assim, né? Tem a Hilda, tem os psicanalistas, tem o Lacan, tem o João Fraise, então é uma tentativa de conversa mesmo e dessa junção para criar uma materialidade, criar uma força de voz. Eu acho que é bem importante isso daí que você está trazendo mesmo. Você dividiu o livro em 7 partes, assim, digamos. E uma coisa que eu queria te perguntar é uma dúvida assim que eu acho que o leitor vai ter quando pegar o seu livro, porque o seu livro ele tem uma qualidade que eu falo assim que os livros que a gente edita aqui na Mondro, os livros de poesia, eles precisam ter o que seu livro tem. O livro ele precisa ter cara de livro, ele precisa ser um livro, porque eu acho que um dos grandes defeitos da poesia brasileira, assim, que é publicada à torta e à direito, é quando você só junta poemas aleatórios, coloca dentro de um livro, coloca um título aleatório e vende aquele livro. Não, o que eu considero como editor que um livro bom de verdade, um livro de poesia, ele precisa contar uma história no todo. Ele precisa ter uma conexão geral. Você pode ter vários poemas ali dentro, mas eles precisam conversar entre si. E o seu livro é completamente uma coisa una, por mais que diversa. E é isso que eu queria te perguntar. Eu posso considerar o seu livro como um poema só, uma história só, dividida em partes? Ou você, como autor, enxerga que são pequenos poemas que foram conectados e que têm um elo muito junto? É uma coisa só que você dividiu em partes, ou foram coisas em partes que você uniu porque conversavam muito bem? É isso que eu queria entender, assim, como sua visão. Ai, que difícil! Essa questão do todo e as partes, né? O conteúdo e o todo é difícil falar assim, voltar. Mas acho que toca em tudo que a gente está querendo dizer e trazer aqui também, que é esse ritmo, né? Que você falou bem no começo. Como é que os poemas criam ritmos internos, assim. Então, como é que uma coisa encadeia na outra e por que que de uma questão a gente consegue chegar na outra, conectar com a outra.
Acho que isso é a grande questão de fazer um livro, né? De por que não escrever um poema apenas e por que precisa de mais poemas. E às vezes, assim, não é tão racional, às vezes não é tão pensado de por que um poema virou o outro, mas eles viram, assim, eles buscam um aos outros. Então, de certa forma, acho que tem esse elo interno que você diz, né? Parece que um poema se transforma, ele vai buscando o próximo para contar essa história ou essa busca da voz, né? E eu acho que é justamente essa a ligação entre todos eles. Como é que uma voz pode se espaçar na página? Então a gente começa com um prelúdio, depois um percurso, é uma tentativa de dizer, e aí depois a gente chega nas outras partes que é um percurso também, né? Um percurso que empresta um pouco da psicanálise, mas não tanto no conceito, mas mais como uma apropriação poética mesmo, que é o simbólico, o imaginário, o real. Então a gente está ali no começo, a prelúdio, percurso, tentando dar volta, e são partes mesmo que as palavras são mais espaçadas ao longo das páginas, a gente tem brincadeiras visuais ali, né, poemas, tentativa de poemas visuais. E logo depois a gente chega nessa tríade, né, do simbólico, que aí a gente explode para um lado de que é o interior, o que a gente pode simbolizar, e depois imaginar como é que é essa fantasia que vem de imagem uma com a outra, como que as imagens se conversam dentro dos poemas. E depois o real, que são poemas um pouco mais curtos, né? Tipo, como é que a gente chega nessa realidade? A partir desse percurso de símbolo, de imaginação, como é que a gente consegue de fato dizer? E às vezes a gente diz de maneira mais sintética, né? E aí eu me valo bastante dos haikais, como é que os haikais ajudam nessa sintetização da experiência interior com essa chegada no mundo. E aí a parte final é o Arias, é uma voz talvez um pouco mais solta, procurando mais o vento, procurando se espaçar conforme como der, assim, nessa, um pouco mais de dança, né, do que essa procura só da voz. Sensacional! Eu fiquei arrepiado aqui, porque é muito bom, assim, ter essa oportunidade, assim. O bom da poesia contemporânea brasileira é essa mágica da gente poder ter essa oportunidade de conversar com os autores e entender um pouco mais das suas obras, coisa que infelizmente a gente não pode fazer com os autores que já nos deixaram, né? Mas assim, fico muito honrado de poder estar aqui com você e conversando sobre o seu livro. E assim, mais honrado a gente vai ficar agora porque a gente vai ouvir a Júlia lendo alguns poemas do livro dela e nós selecionamos. E eu espero assim que vocês gostem, né? A Júlia selecionou alguns trechos que ela vai estar lendo para vocês agora. Estou bem emocionada também, é uma gratidão enorme poder trazer esse livro ao mundo e poder falar dele com essa profundidade, né, nessa conversa que a gente está tendo agora. É bastante importante para mim. Então vamos ler, vamos à leitura. Justamente a gente selecionou trechos que trazem um pouco disso que a gente está falando para mostrar como que essas questões entram no texto, né? Para ter uma palhinha de como que a gente está lidando com isso de uma maneira mais material, assim. Essa aqui é um trecho justamente da parte do real, então ali já para o meio do livro, em que... Vou deixar o Pen falar. Dizias do haikai, fotografar com palavras. Aí fiquei um tempão a olhar abismos, rochas abertas escarpando profundezas, tentando me encaixar no momento oportuno, ou ao menos captar por breve segundo a fagulha nos teus olhos que tudo vem. Como a bicicleta que passou por Cartier-Bresson no meio de Paris, ou ainda um instante em que a fumaça nos teus olhos virava haikai de ritmo inconstante. Escoar. Tudo que penso resta naquele retrair noturno dos corpos. Amor. Canção. Teus dedos encrespando meus cabelos. Harmonia. Nota precisa. Teus dedos sobre os meus lábios, aterrando gemidos. Ato. Encontrando prazer, a insinuação da tua língua por entre caninos. Princípio. Teu corpo dentro do meu, passando-me. Transformar. Meu corpo se adequando ao teu,
dissolve mágoa. Isso aqui é um outro trecho de um outro momento do livro que esse mexe bastante comigo, sim, eu acho que ele traz toda a potência do Arias, assim, é um pouco dessa descoberta, dessa trajetória. Ainda que sejam robustos os significados, é na aleatoriedade da impermanência que me descobri mulher. Maravilhoso. Esse é aquele trecho, assim, que a gente vai colocar lá no Instagram da editora, com certeza, para ser compartilhado, assim, porque mostra a potência que você vai encontrar nos versos da Júlia e, assim, sem palavras, sensacional. E se você ficou, nem que seja meramente interessado, eu vou te falar um pouquinho agora sobre como você consegue ter acesso ao material, ao livro da Júlia, né? Você pode entrar no site da editora mondro.com e ir na seção, na aba de livros. Lá você vai encontrar uma página totalmente dedicada ao livro da Júlia, na qual você vai encontrar, né, as informações gerais sobre o livro, as imagens mostrando, né, como o livro está por dentro, ao trabalho lindo que a Júlia faz também com as suas aquarelas, um pouquinho sobre a Júlia. Você encontra a capa completa do livro, com todas as informações que a gente traz, e também você consegue ver as 24 primeiras páginas do livro. Então você consegue folhear como se você, né, tivesse comprado o exemplar, para ver essas primeiras páginas, para ter certeza, como eu sei que vocês estão com certeza, de que vocês querem ler esse material. E caso vocês queiram ler, a gente está abrindo a pré-venda do livro, né? O livro está com desconto no site da editora e ele vai ficar com esse desconto, né? Ele vai estar à venda após essa pré-venda por R$ 39,90, mas agora no site da editora ele está à venda por R$ 34,90. E assim, é um material incrível. É um livro que tá ficando muito bom. Então, assim, é o que eu sempre falo, que a gente fala aqui no nosso canal também, pra gente valorizar a poesia brasileira contemporânea, principalmente quando é um trabalho de tão boa qualidade como é o trabalho da Júlia. E o livro ele tá em pré-venda, é claro, e por isso a previsão de saída dele aqui da editora é do dia 18 de junho. Então, se você tiver interesse, basta entrar no site da editora, adquirir o seu exemplar, que quando ele chegar na sua casa eu tenho certeza que vai ser uma leitura extremamente agradável. Muito obrigada. Gostaria de agradecer a essa oportunidade de realmente trazer esse livro, trazer essa voz de novo pro mundo, né? Me enche muito, assim. E essa conversa também, de poder trazer, tocar esses temas, já é uma alegria muito profunda. Muito obrigada pela Mondru, por você, Jefferson, desse cuidado tão grande com o projeto gráfico, que é uma coisa tão importante, tão central. Foi uma descoberta muito grande poder fazer essas aquarelas junto com o Flora Brasiliensis, e é uma coisa que me engrandece bastante. E agradecer ao tanto de gente que é necessário para orquestrar esse livro, né? A gente sempre tem essa ideia do poeta, dentro de uma casinha, de um quarto escrevendo, mas não é assim, né? A poesia viva, ela é viva e ela acontece nessa troca, né? Por isso que também a dedicatória do Arias ela é enorme, ela junta um monte de gente. E acho que eu vou deixar como surpresa quem são citadas, assim. Mas tem pessoas que eu realmente gostaria de agradecer pontualmente, assim. Primeiro a Jerusa Zelnis, que é uma poeta maravilhosa, maravilhosa, uma grande professora de poesia e da vida, assim. E é ela que fez o prefácio, um prefácio maravilhoso que me emociona demais. Incrível! E é uma alegria enorme poder compartilhar também esse espaço com ela. A Bia Bolini, que fez a minha orelha, que também foi uma sensibilidade enorme de trazer essa da orquestração, né? Essa questão do tempo de orquestração, que é uma sensibilidade enorme de captar como isso era importante para mim no Ares. E a Unique, que é um companheiro de jornada, um companheiro da vida e desses trabalhos poéticos, que foi, aliás, com ele que eu me toquei do Flora Brasiliensis, que entendi tanto o conceito da música, da Arias, quanto do Flora. Então, a gente sempre faz junto, assim. E ele que trouxe a foto, tanto da nossa foto de divulgação, quanto a nossa foto ali, minha foto no livro. Então, é com essas pessoas que esse livro
é possível, assim. E é uma alegria enorme que seja possível. É a gente também que agradece a oportunidade de editar o seu trabalho. E assim, eu como designer editorial, como editor de seu livro, estou muito feliz desse trabalho que nós fizemos juntos e de dar essa obra ao mundo agora para ser lida, para ser compartilhada. E assim, queria muito te agradecer, né, essa alma de poesia que você tem, né, que resplandece em você e assim, e dizer que o mundo tá cada vez mais, pelo menos eu, tô cada vez mais ansiando suas próximas obras. E a Muito gente obrigada, espera, Jefferson. e eu espero também que os nossos leitores, os nossos ouvintes, né, os nossos espectadores aqui do canal também possam querer ler e te conhecer um pouco mais. E com isso eu encerro esse vídeo, né, dizendo que a Júlia tá aí lançando seu segundo livro de poesias e que tá fazendo um caminho que eu tenho certeza que vai marcar ela como uma das nossas grandes poetisas brasileiras. Muito obrigada, Jefferson. Então é isso, gente. A gente se despede aqui e agradece muito vocês terem nos acompanhado até aqui. Até mais. Tchau.